Agora com o Art Attack, põe a tua imaginação à prova. Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack. Aqui começa o teu grande programa artístico e nós vamos demonstrar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, de que é que estamos à espera? Ao ataque! O que é que estou a ver aqui? Temos aqui um fantástico sapo com a boca aberta. Bom, eu primeiro vou ter que dizer-vos que este sapo está com muita fome, por isso nós vamos ter que alimentá-lo. E com o que é que vamos alimentá-lo? Com os teus objetos pessoais. Pois é, nós temos aqui, por exemplo, um relógio, um anel, umas pulseiras, mais pulseiras aqui, e nós vamos dar de comer ao sapo e ele vai engolir isto tudo. Queres ver como? Afastamos a língua do sapo, e aqui vai o relógio, rabbit. E aqui vai um anel, rabbit. E aqui vai uma pulseira, rabbit. E aqui vai mais pulseiras, rabbit. Desenrolamos e aqui está, o sapo engoliu as pulseiras todas e todos os teus objetos pessoais. E como é que isto se faz? É muito simples. Tudo o que tu precisas são de 2 caixas de batatas fritas, assim como estas, das que normalmente se vendem nas hamburguerias. E se tu tiveres muito jeitinho e pedires com muito cuidado ao senhor da hamburgueria, talvez ele te dê umas ainda por usar. Quem sabe? Então vamos ver como é que começamos a fazer o nosso sapo de boca aberta. Para fazer a boca e o corpo do sapo, cola as 2 caixas uma à outra com fita cola. Depois pega numa folha dupla de jornal, fecha e enrola-a de baixo para cima. É preciso que fique bem firme e direita. Quando chegares ao topo, cola as pontas para não se desmanchar. Depois alisa o rolo, de modo a parecer uma salsicha achatada. Faz outro rolo destes, da mesma maneira, e coloca-os assim em ângulo reto. Une-os com fita cola e terás as pernas do sapo. Coloca-as nas costas do teu sapo e agora tens uma espécie de V. Usa fita cola para as prenderes bem firme. Assim, com cuidado. E para dares forma às pernas do sapo, dobra-as para a frente e para baixo, assim. Apertas o jornal para poderes manobrá-lo. E assim ficas com uma perna articulada e depois é só colar com fita cola. Fazes o mesmo à outra perna, dobras o jornal para a frente e depois para baixo. Assim. E põe muita fita cola para manteres as pernas no lugar. E depois das pernas seguras, o teu sapo terá mais ou menos este aspecto. Eu sei que as pernas podem ser um bocadinho difíceis de fazer, mas lembra-te que elas formam uma espécie de Z. E lembra-te também de pôr bastante fita cola para segurá-las bastante bem. E depois, para as patas da frente, o que é que tu vais precisar? Vais precisar de 2 rolinhos de papel de jornal, como estes, com mais ou menos 10 cm de comprimento. Então, vê só como é que vamos fazer. Cola-os assim de lado, para não saírem do lugar. Assim. De seguida, dobras ambas as pernas à frente para fazer uma curva. E para os olhos, faz 2 bolinhas de papel de jornal e cola-as sobre a boca com fita autocolante. Para fazeres as barbatanas, pega num pedaço de cartão e desenha um triângulo. Assim. Depois desenhas uma linha ondulada para ficar como as barbatanas dos sapos. Recorta e depois faz mais 3 para ficares com 4 barbatanas. Depois, cola as patas na ponta de cada perna com bastante fita cola. Assim.
Quando tiveres as 4 patas, o teu sapo terá este aspecto. Como podes ver, tem bastante fita cola aqui nas patas e nos olhos para ficar bem seguro. Mas agora está na altura de lhe dar ainda mais consistência e para isso o que é que vamos precisar? Vamos precisar de cola branca misturada com água e também de folhas de papel de cozinha. Então, vamos lá ver como é que isto se faz. Primeiro mistura cola branca com água em partes iguais. Depois cobre o teu sapo com esta mistura. As costas, os olhos e as patas. E até mesmo no interior da boca. A seguir, pões uma camada de papel higiênico ou papel de cozinha sobre a mistura de cola. E utiliza um pincel para chegar a todos os cantinhos. E o melhor é fazeres 2 camadas destas. E depois do sapo coberto com papel de cozinha, ele ficou com este aspecto. Como podes ver, está bastante rijo e está mesmo pronto para ser pintado. E como é que vamos pintá-lo? É muito fácil, vamos usar para isso as nossas tintas. Temos aqui tinta acrílica ou então tinta de guache, que são o melhor para pintares o teu sapo. Então, vê só. Vamos lá ver de que cor é que pintamos o sapo. Ai, que tal verde? Um verde mesmo à sapo. Pinta todo o animal desta cor. Tudo menos os olhos. Aqui podes pintar só a parte de trás. Quando a tinta estiver seca, acrescentas alguns pormenores com pintas cor de laranja. As características das patas e pintas o interior da boca de vermelho. E depois de seca a tinta, faz-lhe uma língua comprida com uma tira de cartolina vermelha do comprimento de uma régua. Tens de fazê-la pontiaguda, assim, numa das pontas. Enrola à volta de um lápis para que encaracole. Assim. Depois cola de batom numa das extremidades e cola no fundo da boca do sapo, pressionando para que fique bem segura. E aqui tens um fantástico sapo com a boca aberta que já está terminado e agora tu podes dar-lhe alguns retoques com uma caneta de feltro preta para ficar mesmo com ar muito profissional. E agora já sabes, podes guardar todas as tuas coisas dentro da boca do sapo e depois pô-la em cima da tua escrivaninha ou da tua mesa de cabeceira e vai ficar fantástico, de certeza absoluta. Vamos então pôr o relógio e o anel e as pulseiras todas dentro da boca do sapo e depois tiramos a língua e ele vai ficar com as coisas todas guardadas dentro da própria boca do sapo. Por isso já sabes, experimenta fazeres em casa o teu próprio sapo com a boca aberta. Olá, sou eu, o cabeçudo! Aqui tens como fazer o teu sapo. Precisas de 2 caixas de batata frita, põe uma dentro da outra, enrola e cola uma folha dupla de jornal e espalma. Faz outra e cola as 2 às costas do sapo, formando um V. Dobra-as para a frente e para baixo, apertando para manterem a posição e cola-as com fita cola. Cola 2 rolos de jornal mais pequenos de lado para as pernas da frente e acrescenta bolinhas de jornal em cima para os olhos. Corta partes de cartão e colas a cada uma das pernas. Cobre todo o sapo com mistura de cola e água e camadas de papel de cozinha. Depois pinta tudo para acabares o sapo. Oh, é tão giro! O próximo Art Attack é mesmo fantástico porque é um truque que é quase uma magia, que é transformares um desenho à noite, só que com um papel branco. Por isso o que nós vamos fazer é transformar um desenho que está de dia para um desenho à noite. Mas para isso tu tens que começar a fazer o teu desenho primeiro com os lápis de cera assim. Agora, repara só como é que começas a fazer o teu desenho. Começa com um lápis de cera preto e desenha os contornos do que quiseres.
A técnica que vamos utilizar é muito boa para desenhar coisas com muitas luzes à noite, como aviões, edifícios, cidades ou comboios. Mas um navio também é uma boa ideia. Porquê? Porque também tem muitas luzes. De início só tens de desenhar as formas mais evidentes, nada de grandes pormenores. Quanto a colorir, tudo o que for escuro pinta de preto. De resto, pinta tudo um pouco mais escuro do que seria durante o dia. Por exemplo, as chaminés deste navio seriam vermelho escuro à noite em vez de vermelho claro. Com as principais cores do navio já só falta pôr algumas luzes e alguns reflexos que queiras. Para isso vais precisar de uns lápis de cera, um branco e um amarelo. Então, vê só como é que se faz. Com o lápis amarelo pinta todas as luzes pressionando com força. Assim. Acrescenta reflexos na água com um lápis branco e outro azul. E faz efeitos ondulados. Com o lápis branco, acrescenta a lua no céu e pinta o seu reflexo na água. E por fim, as estrelas. Muitas estrelas. E ainda não as podes ver, mas falta o nosso truque. E o teu desenho está pronto, só que continua a ser dia, por isso vamos ter que, com um pequeno truque, transformar o dia em noite. Para isso vamos precisar de aguarela ou guache preto, bastante diluído em água, assim. E agora vem a parte mais divertida. Passa a tinta diluída por todo o teu desenho. Vê o que acontece? As luzes resistem à tinta e a cera continua lá. Depois cobre todo o desenho com a tinta diluída. É só deixar secar. Bem giro, não é? E aqui está ele, o fantástico desenho feito à noite que começou com uma simples folha branca. E aqui temos, já sabes, começas por pintá-lo com umas cores mais escuras, assim, e depois dás uns reflexos da água e os reflexos da luz do barco com uns lápis de cera amarelo e branco, umas cores bastante luminosas, e depois é que vais passar todo o desenho com uma tinta preta e isso vai fazer com que os pormenores ressaltem muito mais à vista e fiquem muito mais luminosos. Por isso, já sabes, isto é um fantástico desenho que tu podes fazer com uma simples folha branca e que fica um fantástico desenho à noite com umas luzes bastante realçadas. Experimenta! Ah, fantástico! Olha, queres ver o meu desenho à noite? Ficou muito giro! Ah, bem, ninguém tinha a luz acesa! Eu que me esforcei tanto! E vamos a mais um fantástico Art Attack feito com uma coisa muito simples e que é muito comum de encontrar em qualquer cozinha, que é o papel de alumínio. Como podes ver, temos aqui este papel de alumínio bastante brilhante. E do que é que vamos precisar também? Vamos precisar de um pequeno cartão canelado, assim com esta forma, e com um buraco no centro, que tem que ser ligeiramente mais pequeno que a fotografia que tu vais colocar aqui. Vamos ver como. Por exemplo, temos aqui este exemplo, com o nosso cabeçudo e com o papel de alumínio à volta que dá este efeito brilhante e com a fotografia do cabeçudo, que é bastante mais pequena do que o buraco do cartão. Mas tu podes fazer também várias formas a tua moldura. Por exemplo, tens aqui esta forma redonda, podes pôr a fotografia que quiseres, ou tens esta forma assim de estrela, que também podes pôr o que te apetecer no centro, ou então esta forma bastante engraçada, que é uma forma Art Attack, que é uma espécie de uma mancha. Depois de já teres recortado a tua moldura, eis o que vais fazer. Arranja um bocado de papel de alumínio maior do que a tua moldura. E não te esqueças de contar com papel de sobra à volta da moldura. Depois pega nele e amachuca-o ligeiramente, mas não demasiado. Assim. Depois abre-o novamente e cuidado para não o rasgares. Volta o lado mais brilhante para baixo e alisa-o devagarinho. E agora pões a moldura por cima. Depois pega numa caneta e desenha um retângulo no centro, cerca de 2 cm mais pequeno do que o buraco da moldura. A seguir,
Traça uma linha a partir de cada canto do retângulo até aos respectivos cantos da moldura. Assim. Pegas na tesoura e recorta com cuidado o retângulo que fizeste. Com um buraco no meio, faz um corte sobre as linhas que vão dar a cada canto da moldura de cartão. Assim. Agora tu tens que ter muito cuidado para cortar o papel de alumínio para não o rasgares. E para isso vais ficar assim com estas 4 abas no papel de alumínio, que vai servir para fazer a tua moldura. E agora vê só como é que vais terminar a tua moldura. Volta a colocá-la sobre o papel e dobra uma das abas para o interior da moldura devagarinho para não a rasgares. Fazes o mesmo às outras 3 e basta dobrar o excesso, porque esta é a parte de trás da moldura. Faz o mesmo também com as margens de fora. Depois pegas em fita cola e cola as pontas ao cartão para que o papel não saia do lugar. Vês? Assim. Por fim, pega na tua fotografia e cola à parte de trás da moldura, pressionando para que fique bem segura. Assim. E aqui temos uma moldura fantástica feita com o papel de alumínio onde pusemos a fotografia do nosso cabeçudo. Já sabes, se fizeres assim uma espécie de movimentação, vai realçar imenso o brilho do papel de alumínio. Realmente ficas com uma fotografia muito fixe. Mas tens outras formas de fazer. Por exemplo, tens aqui esta forma de uma estrela, parece uma verdadeira estrela de cinema, só que nós pusemos a fotografia de um cãozinho que pode ser o teu animal de estimação. Cuidado com o cão, que o cão é capaz de morder, por isso vamos passar para um animal um pouco mais simpático, este nosso gatinho branco, que está aqui a ser segurado pelo dono, e esta é uma forma de mancha, que é uma forma bastante art attack e é fantástica. Vamos ainda para esta outra hipótese, que é uma espécie de uma moldura que é bastante maior que a fotografia, e a fotografia é uma fotografia das tuas férias, onde podes também pôr assim um rebordo com tinta acrílica da cor que te apetecer. Não precisa de ser vermelho, podes fazer como te apetecer. Por isso, esta é uma grande sugestão. Experimenta as fantásticas molduras metálicas feitas com papel de alumínio. Pronto, parece que não temos tempo para mais Art Attacks, por isso ficamos por aqui, mas esperamos-te no próximo programa e aqui vamos demonstrar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Até lá, tchau!